No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou Disney de Paula e estamos iniciando mais um episódio do podcast Mineral. E eu sou Rafaela Padilha. Hoje vamos falar sobre o universo das cooperativas na mineração do Brasil. Mas antes de começarmos, quero lembrar que além das plataformas digitais, também estamos na Rádio Folha FM de Peixoto de Azevedo, 104,9, todos os sábados das 7 às 8 da manhã. O nosso podcast tem como apoiadores a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e também o Instituto Somos do Minério. O nosso entrevistado hoje é Alex Macedo. Ele é formado em Gestão de Cooperativas e Administração, além de ser mestre e doutor em Administração. Atualmente, Alex ocupa o cargo de analista técnico institucional na Gerência de Relações Institucionais da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Alex também é responsável pela articulação e relacionamento institucional de cooperativas dos segmentos da mineração e dos resíduos sólidos com o poder público, iniciativa privada, academia e terceiro setor. É uma honra tê-lo conosco aqui, Alex. Seja bem-vindo ao podcast Mineral. Obrigado, Disney. Obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui. A gente sabe da importância que o acesso ao conhecimento e à informação em um podcast como esse é um privilégio a gente poder falar um pouquinho mais do papel da OCB e também de como as cooperativas são relevantes para a organização da pequena mineração no país. Para começar, eu gostaria de perguntar sobre o seu trabalho na OCB. Há quanto tempo você trabalha na OCB? Já faz quase 4 anos que eu atuo na OCB e eu trabalho especificamente com os temas da mineração e da reciclagem em todo esse aspecto de relacionamento político e institucional. Agora, Alex, como é que você conseguiu obter informações para conseguir falar sobre esse setor, que é um setor que tem uma divulgação muito negativa? E ouvindo você em algumas palestras, eu vejo que você consegue falar com muita propriedade. E isso eu falo assim, mas o Alex não deve conhecer a mineração no dia a dia, botou o pé na lama não, para falar desse jeito, mas estudou bastante para falar sobre isso. Eu acho que é esse mesmo o trajeto, né? Eu estudo muito, então, assim, pela minha própria trajetória acadêmica, né? Então, a minha dissertação de mestrado, eu estudei sobre as cooperativas minerais em Minas, então tive a oportunidade de conhecer um pouco das cooperativas lá de Minas, que não são relacionadas à extração de ouro, mas trabalham com outros minerais como quartzo. Então eu pude, ao longo desse período, estudar. Então o trabalho da OCB também permite a gente poder conhecer muitas das realidades, conversar com muitos atores e também ler muitos materiais. Então acho que a gente vai incorporando um pouco da vivência e daquilo que é colocado no dia a dia, e por isso que às vezes a gente consegue falar um pouco sobre o segmento, mas nada como as pessoas que estão lidando realmente no dia a dia, que falam com muito mais propriedade da vida delas, né? A sede da OCB fica em Brasília, mas você fica percorrendo os estados. Eu queria saber o que te trouxe aqui para Mato Grosso. Perfeito. Sim, nossa sede fica em Brasília, mas nós também temos unidades organizacionais em cada estado, mais o Distrito Federal, e eu estou no Mato Grosso para uma série de treinamentos que a gente está desenvolvendo com o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Mineração. São treinamentos na área de cooperativismo mineral e de direito minerário, pensando em como a gente estrutura e prepara as nossas cooperativas para uma mineração mais responsável. E eu estou aqui no Mato Grosso justamente em função deste treinamento que a gente está realizando em parceria com esses órgãos citados. E ele é direcionado ao minerador, ao garimpeiro que está na lida, ou a parte administrativa das cooperativas? Então, esse treinamento, a gente, num primeiro momento, a gente idealizou ele voltado aos dirigentes, aos servidores, aqueles que estão mais à frente da direção e dando o apoio e suporte, no caso do poder público, para que eles possam replicar esse conteúdo, esse treinamento para os garimpeiros. Mas a gente pretende avançar em conhecimento, em treinamentos que chegue até esse profissional, esse trabalhador. Então, esse é um próximo passo, mas nesse momento a estratégia foi chegar naqueles que têm a direção ou a capacidade de apoiar e suportar os empreendimentos cooperativos na pequena mineração.
E como está a agenda desses treinamentos? Vocês passaram inicialmente pelo Pará, agora Mato Grosso, e qual vai ser o próximo estado? Foram 3 estados escolhidos justamente pela relevância que eles têm na pequena mineração organizada em cooperativa. A gente não vai, nesse momento, realizar outro treinamento em outros estados, mas nós já estamos discutindo com os parceiros como nós vamos transformar esse conteúdo que foi presencial em conteúdos para educação à distância, para a gente conseguir ampliar um público ainda maior, haja vista que conteúdos presenciais a gente tem limitação e em função de presença, o tempo das pessoas, o número de recursos envolvidos, então a gente quer otimizar e chegar a conteúdos também de forma online para as pessoas, mas novos treinamentos ocorrerão no futuro. Mas por outro lado está sendo bom, Alex, que a gente percebe que esse contato de vocês com o minerador, com o garimpeiro, traz mais conhecimento para que tanto a OCB como os parceiros possam atender a contento também a pequena mineração, né? Isso, não, está aqui, em qualquer outro local onde a gente já ministrou o treinamento, a gente volta com a cabeça borbulhando de tantas ideias, de reflexões e necessidades. Então, esse contato tete a tete ajuda a gente a pensar e a repensar a nossa própria atuação institucional, ou seja, como que a gente vai pensar em novas soluções, novos conteúdos ou iniciativas que vão responder às necessidades desses empreendimentos, né? E como você vê o papel das cooperativas na promoção do desenvolvimento sustentável e na geração de emprego e renda para as localidades onde essa atividade é desenvolvida? Eu acho que a pergunta, se a gente fosse fazer, é o que não significa estar organizado em cooperativa nesses locais, né? Então, o que um garimpeiro sozinho consegue fazer em termos de acesso à organização, até acesso a um título mineral, até acesso a uma licença ambiental, até todo um processo de comercialização. Então, individualmente, muitos desses trabalhadores não conseguem se formalizarem, se organizar. Então, as cooperativas são um caminho muito fundamental para organizar esse trabalhador que atua, às vezes, informalmente. Então, as cooperativas, nos locais onde elas situam, elas têm uma relevância e uma importância muito grande para organizar os postos de trabalho, para legalizar a atividade, para ter uma orientação sobre boas práticas do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista ambiental, sobre cuidados com o processo de abertura e fechamento das frentes de lavra, orientar também sobre o processo de comercialização, além de todo um trabalho social relevante que as cooperativas fazem em prol desses municípios, em prol dessas localidades. Então, hoje, na OCB, nós temos 62 cooperativas que estão conosco e essas 62 cooperativas estão oportunizando renda e trabalho para 15 mil garimpeiros. Então, a gente hoje tem um universo indefinido de quantos seriam os garimpeiros no Brasil, mas se a gente pensar que a gente não tem um dado preciso, quantos são aqueles que estão trabalhando informalmente ou ilegalmente, a gente está falando que a gente está gerando dignidade e trabalho para pelo menos 15 mil garimpeiros nas comunidades. Então a gente tem vários municípios do Brasil afora que dependem única ou quase que exclusivamente da atividade garimpeira. Então as cooperativas nesses municípios têm uma relevância não só econômica, mas também de social, pensando no que ela promove para que esse trabalhador possa pegar o seu minério, comercializar o seu minério de forma legal, ele não ter eventualmente um órgão policial batendo a sua porta, ou ele tendo que trabalhar em horário às vezes diferente. Então, isso dá um caráter de dignidade e de legalização para a atividade dele. Então, eu acho que é importante destacar isso, o que significa a organização desse trabalhador numa cooperativa e o que essa cooperativa significa para ele do ponto de vista de dignidade em termos de trabalho. A gente tem que destacar que são 15 mil famílias, né? E famílias com baixa escolaridade, são 15 mil trabalhadores. Quer dizer, a organização é fundamental para que eles saiam da ilegalidade, né? Sim. A maioria dos que estão ali estão por falta de conhecimento, pela dificuldade de adquirir licenças.
entre outras coisas. Então, acho que as cooperativas elas têm um papel muito relevante nesse aspecto de organizar a atividade. E quando o Estado brasileiro, lá em 88, na Constituição, trouxe a priorização e o incentivo à organização da atividade garimpeira em cooperativas, posteriormente, lá em 89, com a lei da PLG, 2008, com o Estatuto Garimpeiro, então isso trouxe um comando legal de dizer o Estado acredita que as cooperativas minerais podem ser um caminho de organização dos garimpeiros e de outros mineradores que são pequenos no Brasil. Então, acho que isso traz um incentivo e um trabalho que é muito relevante. E quando a gente olha do ponto de vista também econômico, só para dar um dado das nossas cooperativas que são só da OCB, elas comercializaram em 2022 5,6 milhões de toneladas de minério, que inclui ouro, estanho, quartzo, calcário, tântalo, argila, diamante, areia, entre outros minérios. É claro que vai dar um volume muito grande de tonelada, porque tem minérios aí que tem um volume muito expressivo em termos de toneladas, né? Mas em termos de tributos, essas cooperativas, aquelas que estão na OCB, arrecadaram 62,58 milhões em compensação financeira. Então, essa organização, quando a gente não tem, o Estado deixa de arrecadar, a sociedade paga pelos danos causados pela não recuperação da área degradada. Então, acho que isso traz um caráter organizativo e formal para esses empreendimentos, para esses trabalhadores. Então, ganha o Estado, ganha a sociedade, ganha também o trabalhador, que pode ter uma dignidade no seu trabalho. Então, acho que é muito relevante ressaltar a importância que as cooperativas têm para a organização do trabalho desses garimpeiros. E os números são expressivos, né? Quando se fala de mineração legal através de cooperativa. E a nossa legislação, ela tem avançado no sentido de garantir todos os direitos, garantir que a cooperativa tenha condição de trabalhar e trazer mais gente para a legalidade, principalmente no ramo mineral. E a OCB, como é que ela está trabalhando essas mudanças que estão vindo agora na questão da mineração? Por exemplo, a cooperativa fica responsável por algumas informações na questão das resoluções, da renda, da lavagem de dinheiro. Isso aumenta mais a questão da responsabilidade das cooperativas. Eu fico falando que a gente precisa agir e agir para ontem, né? Exatamente. É todo um histórico, é claro, que a gente teve ainda e tem de mazelas do ponto de vista da ausência de políticas públicas, de regulação. Tem uma mazela, mas assim, o que a OCB está fazendo em prol das cooperativas, né? Então, acho que todo um esforço interno nosso de trabalhar em parceria com as nossas próprias organizações estaduais, com treinamentos como esses que eu citei há pouco. Sim. A gente fez cursos online, então a gente desenvolveu uma trilha de conteúdo online que tem sobre fechamento de mina, que tem gestão de riscos na parte de saúde e segurança ocupacional, que tem conhecimento na área de gestão e governança. Então tem uma série de iniciativas do ponto de vista de preparar essas cooperativas no ambiente da sua gestão e da sua governança. Então esse é um ponto que é um forte, inclusive do sistema OCB, onde a gente tem o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é o SESCOP, que é o forte dele, essa parte de formação e capacitação profissional. Então tem um outro aspecto que é de mercado, de negócio, que a OCB vem preparando as cooperativas para investir em controle da sua produção, ter um cadastro maior dos cooperados em relação a saber quantos são os garimpeiros que realmente estão trabalhando, onde estão trabalhando. Então, ter essa atualização cadastral para conseguir responder às mudanças legais da Agência Nacional de Mineração, não só da agência, mas de outros órgãos, como a Receita Federal, que são muito bons e ajudam as cooperativas e os empreendimentos de forma geral a ter mais controle sobre a sua produção. Então, eu venho repetindo muito isso, que é fundamental as nossas cooperativas avançarem em controle da produção, para que eu tenha o cadastro do garimpeiro, eu possa emitir a nota fiscal
pela cooperativa, eu possa conseguir informar os órgãos reguladores sobre a movimentação, quem movimentou o que e quanto movimentou, para que eu possa ter o tributo pago de forma devida e fazer aquilo que é competência, que é a organização das nossas próprias cooperativas. Mas então tem uma série de iniciativas aí que eu já citei, fora um acordo de cooperação técnica que nós temos com o Ministério de Minas e Energia, fora a parceria que a gente tem com a agência. Não é uma parceria formal do ponto de vista de norma, de um acordo de cooperação, mas é uma aproximação importante. Então a OCB ela trabalha para fortalecer internamente as cooperativas, mas também trabalha nesse ambiente regulatório, para que a gente tenha regulações, ou seja, a gente tenha normas que deem mais condições para que essas cooperativas tenham um ambiente de segurança jurídica. Então, é feito todo um trabalho junto ao Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Mineração e outros órgãos federais para dar essa segurança e também a organização da atividade através dessas regulamentações que são fundamentais para a gente ter uma mineração cada vez mais responsável. Agora tem um desafio muito grande que vem com essas novas normas aí, que é integrar as cooperativas de mineração com as cooperativas de crédito. Que agora o garimpeiro tem que abrir uma conta em banco. E, preferencialmente, se for numa cooperativa de crédito, melhor ainda, né? Que se fortalece todo o sistema. Sim, eu acho que esse é um princípio do próprio cooperativismo, a intercooperação. Então, a gente já vê exemplos de cooperativas como a Cogavep, que fez uma iniciativa agora com o Cicobi e Sicredi lá na região norte do Mato Grosso. Então, acho que essa aproximação ela é muito válida, porque a gente está falando de regiões onde a atividade garimpeira é uma das atividades mais importantes do ponto de vista econômico. E se essas pessoas não terem acesso ao sistema financeiro, é uma forma a mais de exclusão delas, que já são excluídas da própria sociedade. Então, esse é um trabalho de aproximação que a gente vem fazendo com o sistema financeiro para tentar ter essa possibilidade de uma integração a mais. Mas cada cooperativa vai ter, de fato, a sua autonomia para dizer com qual instituição ela quer atuar, porque esse relacionamento, eu acho que é importante dizer isso, esse relacionamento, que é uma primeira porta nesse momento, vai permitir daqui a pouco a gente ter um lastro financeiro para que elas possam, no futuro, ter linhas de crédito e conseguir acessar que é o grande desafio, né? A gente tem falado nisso exatamente muito aqui no podcast, que é o desafio da mineração, ter linhas de crédito. Você abrir portas para que o garimpeiro tenha conta corrente beneficia a cooperativa bancária, né? Porque ele ganha ali. Tem na movimentação financeira. Na movimentação bancária, exato. Mas assim, o problema do garimpeiro é ter uma versão contrária, conseguir obter linha de crédito. Nós até conversamos com o Frederico já sobre essa questão. Como é que a cooperativa pode ajudar essas cooperativas de garimpeiro a ter linha de crédito, né? Porque vocês também têm essa cooperativa bancária e como que vocês podem fazer essa ponte? Sim, eu acho que esse é um desafio. Sempre que pensando em linhas de crédito, a gente tem que pensar que em relação com a instituição financeira, ninguém vai dar crédito simplesmente porque é uma cooperativa. A gente vai dar crédito porque a gente confia, a gente sabe o risco da operação, a gente tem informação, a gente tem que ter algum lastro, né? Tem um lastro, então mas tem principalmente porque tem garantias legais, sim, né? Isso. Então, assim, quanto mais a gente tiver uma gestão profissional das nossas cooperativas minerais, quanto mais a gente tiver o garimpeiro transacionando e recebendo o seu minério através de contas, sejam elas digitais ou não, isso cria uma confiança maior para as instituições financeiras. Então, esse relacionamento é importante. Mas é importante dizer também que a gente hoje não tem ainda linhas de crédito governamentais, ou seja, linhas de crédito públicas, que trabalham financiamento para a mineração como um todo. Não estou falando nem aqui vou dar crédito para garimpo, que parece já acender um alerta, nossa, vão querer financiar a atividade garimpeira como se o garimpeiro fosse um criminoso e não pudesse ter acesso a um sistema financeiro. Então, acho que do ponto de vista de política pública, a gente ainda precisa avançar de ter leis e regramento para que favoreça, por exemplo, as instituições financeiras a ofertarem linhas de crédito para a atividade das cooperativas minerais e seja qualquer outro empreendimento da mineração. E nessas andanças que você tem feito aí pelo Brasil, o que você tem de exemplo de cooperativa que tem trabalhado realmente todas essas questões da mineração com a preocupação com o social, com o ambiental, com a governança?
Então, acho que são exemplos diversos que a gente vê, né? A gente sabe ainda que tem cooperativas que estão num nível mais incipiente, outras que estão num nível mais estruturado e tem gente que está voando já. Então, até os nossos serviços enquanto sistema OCB tem sido escalonado de acordo com o nível da própria cooperativa. Então, a gente vê bons exemplos aqui no próprio estado do Mato Grosso, tem exemplos interessantes na Baixada Cuiabana, de gestão das sementes de lavra, de recuperação. Então, acho que são coisas legais de se citar. O próprio, na própria região norte aqui do Mato Grosso, a Cogavep é um case que desponta interessante, que tem um trabalho muito válido. Existia Peixoto antes e depois da Cogavep na organização da atividade garimpeira. Então, assim, a cooperativa tem feito recuperação de áreas, tem feito a diversificação econômica com a produção de peixes, plantio de mudas, tem feito construção de viveiros, abriu agora recentemente um laboratório para fazer análises, entregar mais informação. Então, tem um exemplo aqui. E o ouro acho que está muito claro. Lá no Pará também tem a Coopertrans, que está desenvolvendo, está começando um trabalho interessante no estado do Pará. Então, acho que é importante dizer isso lá do estado do Pará. Também tem fora desse eixo da Amazônia Legal e da região norte e centro-oeste, a gente tem também uma atividade muito interessante lá no Rio Grande do Sul, que é a Cogamai, no município de Ametista do Sul. É um trabalho muito interessante. A cooperativa conseguiu organizar de cerca de 300 garimpos ilegais, ela organizou mais de 200. Então, o que significa isso só para o município, pensando em diminuição de conflitos sociais na região? O que significa isso de geração de postos de trabalho? Então, a gente está falando de uma cooperativa com quase 2.000 garimpeiros ali na região. Então, são trabalhadores que estão tendo o seu sustento através da atividade. Então, e a cooperativa tem uma preocupação muito grande com a questão da saúde do próprio garimpeiro, que criou fundos próprios para poder dar suporte, dar orientação sobre como controlar a saúde, com médicos, com profissionais que vão dar uma orientação nessa parte mais de saúde e segurança ocupacional. Então, sim, a gente tem exemplos bons, e eu acho que é importante a gente frisar isso, que esses exemplos mostram que é possível a gente fazer uma atividade organizada, fazer uma atividade legal, e acho que mais do que isso, dizer, as nossas cooperativas não compactuam com uma extração ilegal, com uma lavra clandestina, predatória, que não se preocupe com a recuperação dos danos ambientais que são causados, que são inerentes à própria atividade, e também com a própria inclusão desse trabalhador que é o garimpeiro. A situação do garimpo em terras indígenas, né, dos Yanomamis, ela trouxe uma coisa à tona, que foi a existência de 30.000 pessoas, né, que é estimado, porque você não tem números reais, exatos, lá naquela região trabalhando de forma ilegal. Eu queria, né, a partir disso, eu queria te perguntar uma coisa: o que afasta as pessoas da legalidade? Por que esse sistema de cooperativismo não chega até essas comunidades, até esses locais? Acho que primeiro é importante dizer assim, a mineração em terras indígenas e unidade de conservação com uso restritivo é uma extração ilegal, não tem previsão legal. Então, essa atividade tem que ser dado um tratamento do ponto de vista de uma atividade criminosa. Então, é uma atividade que tem uma extração que não é permitida e não tem amparo legal. Isso não quer dizer que todo mundo que está ali está fazendo usurpação de bem público, pensando porque nós estamos falando de 30.000 pessoas, tem pessoas que então não têm renda na própria comunidade, que acabam indo para a atividade garimpeira com uma perspectiva de ganho adicional de renda. Então, acho que é importante a gente ver a atividade garimpeira para além de uma questão de polícia ou para além de um problema específico da mineração. A gente precisa ver como algo integrado, que tem problemas sociais, que falta políticas de desenvolvimento local e que também faltam outras estruturas, inclusive políticas específicas para a mineração, que hoje a gente ainda não tem um extensionismo mineral. Então eu não ofereço uma assistência em conhecimento geológico, eu não ofereço uma assistência em como se formalizar, eu não ofereço, do ponto de vista de política pública, uma linha de crédito, como a gente citou há pouco. Então ele acaba não vendo, por vezes, a formalização como um caminho possível, haja vista toda essa estrutura. Então, e a gente sabe que a formalização é o caminho e é o que tem que ser feito. Não tem mais espaço para uma atividade informal e principalmente para uma mineração ilegal. Mas eu acho que do ponto de vista de política pública, o Estado brasileiro precisa pensar o que eu faço com esses trabalhadores,
Então, aqueles que estão extraindo ilegalmente, o que eu vou fazer para eles? Então, precisa de uma política específica para quem está trabalhando nessa ilegalidade. Agora, para aqueles que podem se formalizar, o que eu vou fazer para eles? Então, não dá para a gente esperar mais. O que eu vou fazer? A gente precisa agir. É um problema e a gente está falando de algo no Brasil em torno de 800 mil pessoas que vivem da pequena mineração no Brasil e a estimativa que no garimpo especificamente algo em torno de 400, 500 mil pessoas. Então, o que a gente oferece para eles do ponto de vista de políticas públicas? Alex, agora eu quero voltar na questão da Cogamai. A gente esteve visitando, eu tive a oportunidade de acompanhar contigo lá o trabalho que eles desenvolvem e o pós-atividade lá é sensacional. Tem desenvolvido a questão do turismo. Outras cooperativas no Brasil têm feito o mesmo? Na parte de turismo, eu desconheço em relação a algo específico, mas a gente tem cooperativas fazendo um fechamento com base naquilo que foi estabelecido no plano de fechamento de mina. Então, acho que é importante dizer isso. As cooperativas estão cumprindo com as suas obrigações nos aspectos relacionados àquilo que foi pactuado no processo de licenciamento ambiental. Então, o plano de fechamento de mina é justamente um desses requisitos. Então, lá, de fato, na Cogamai, é um trabalho muito legal. Então, a gente tem o turismo, a gente tem as vinícolas nas cavas onde for, nas cavas não, né? Nas minas onde foram encerrados os garimpos, a gente tem próprio restaurante. Então, por vezes, a própria cidade acaba recebendo quase o dobro do número de visitantes. Então, acho que essa junção no pós-atividade, acho que ela é importante a gente refletir e a própria agência já vem também pensando na sua própria regulamentação em como integrar melhor essas atividades entre turismo ou outras iniciativas que são importantes do ponto de vista do fechamento de mina. Mas lá realmente é um case muito interessante. Eu diria que você que está nos ouvindo, vá lá visitar, conheça, é uma experiência muito diferente de sensacional, tudo. Sensacional. O interessante, Alex, é que no pós-atividade, geralmente, as cidades perdem muito economicamente, né? E no caso lá da Cogamai, no caso da cidade de Ametista do Sul, a mineração continua e está vindo forte a questão do turismo. É um diferencial muito grande, né? Sim, não, com certeza. Acho que pensar esse pós-atividade integrado com outras atividades econômicas, eu acho que é um desafio não só para a atividade da pequena mineração, mas para outros empreendimentos da própria grande mineração. Eu acho que então é importante a gente, no próprio plano de fechamento de mina, ter isso. Eu acho que é importante ver muito o que é a vocação da própria comunidade local. Exatamente. Se o turismo é uma atividade, então por que não, no plano de fechamento, já fazer algo aliado? Pensar, por exemplo, a gente tem lá em Curitiba, era uma pedreira. Essa pedreira virou depois uma pedreira Leninski, onde tem show, tem a ópera de arame lá. Então, acho que são coisas que dá para pensar, mas é evidente que isso não é possível em todos os locais. Acho que o importante ressaltar é que aquele empreendimento responsável por aquela frente de lavra deve ser responsável por fechá-la e entregar próximo àquilo que foi que ele pegou. Então, acho que é importante passar essa mensagem da obrigação legal de recuperar aquilo que foi danificado no processo de extração. E para as pessoas que não conhecem, eu no caso não conheço só por vídeos, lá a mina era subterrânea, por isso que fizeram vinícolas, hotéis, né, no espaço que era retirada ametista. Porque a gente tem uma mineração aqui no Mato Grosso completamente diferente, né? Não daria para ser aproveitado para esse fim. Sim, com certeza. Por isso que é importante aproveitar a dinamicidade da economia local e aquilo que é a vocação para justamente fazer essa integração. Eu quero voltar aqui naquela questão polêmica ainda. Assim, a atividade mineral, mas mais precisamente a garimpeira, ela é muito envolvida, ela tem um estereótipo, é muito estereotipada, né? Assim, as pessoas têm um preconceito com essa atividade muito ruim. A sociedade em geral, quando se fala em garimpo, vira os olhos para essa atividade. Como é que a cooperativa, o cooperativismo pode trabalhar para melhorar a imagem do setor perante a sociedade? Existe algum trabalho desenvolvido nesse sentido? Sim, existe. E eu acho que primeiro é só a forma de fazer a atividade organizada já é uma resposta para a sociedade dizer, olha, eu não estou trabalhando irregularmente ou ilegalmente, eu estou trabalhando de uma forma organizada. Acho que as pessoas precisam entender que quando a gente fala
a atividade garimpeira é uma atividade que tem previsão legal, ou seja, não posso criminalizar algo que é previsto na legislação. Acho que é importante dizer isso. Então, muitas ocasiões, a pessoa que é garimpeiro tem no imaginário social algo como um bandido, como alguém que está fazendo um crime, mas não, é um trabalhador que está fazendo a extração, e é importante ressaltar que isso faz parte da nossa história. Ou seja, a gente teve no período colonial, a gente teve produção aurífera, a atividade garimpeira é parte da nossa história. Então, a descoberta do Brasil foi por causa da atividade da mineração, né? Sim, então respeitar esse trabalhador, acho que é um primeiro ponto que a sociedade Exatamente. precisa entender. Agora, é fato e é notório que tem sim alguém fazendo uma atividade que é criminosa, que é uma lavra ilegal. Agora, as cooperativas estão fazendo um trabalho de serem responsabilizadas por aquilo que é na sua própria atividade. Ou seja, eu estou fazendo a lavra, eu estou fechando a lavra, eu estou cumprindo com as obrigações. É evidente que tem uma ou outra que de repente não está cumprindo, como é parte do jogo em qualquer atividade econômica, às vezes alguém foge à regra. Mas as cooperativas têm feito um trabalho de investir em comunicação, investir na sua própria imagem, para poder divulgar melhor as suas atividades, porque o que sai geralmente não é positivo, é só o negativo. Então, acho que é importante fazer isso. Então, eventos como o que a gente está fazendo aqui, mídia, vídeos institucionais, e até uma própria organização política, no sentido de dizer, olha, eu não compactuo com uma atividade legal, eu trabalho com uma atividade organizada. Então, eu acho que é feito um trabalho aí de organização política, mas também de um trabalho interno de fortalecer a sua própria capacidade de gestão e de organização, para dizer, olha, eu já faço esses processos melhores aqui, então não me criminalize. E acho que é importante deixar para a sociedade dizer, se eu criminalizar a atividade, eu não consigo pensar políticas públicas. Então, que tipo de atividade a gente vai colocar para essa pessoa que é criminalizada? Se eu criminalizar, imagine eu jogar 800 mil pessoas aí na criminalidade. O que eu vou fazer para elas? Então, um outro problema social. Então, acho que é importante dizer isso. Muito bom falar nisso. Agora, Alex, a gente precisa puxar a orelha dos administradores das cooperativas para participarem mais desses cursos, conhecerem mais sobre essas mudanças na legislação, para que possam também dar esse respaldo que o garimpeiro, que o cooperado precisa, né? Sim, acho que a atualização ela é sempre importante, e aqueles que não estão participando, seja desse ou daquele outro treinamento, ou não querem fazer o que está previsto e o que é certo, esse vai ficar fora, não tem jeito, esse vai ficar fora. Então, eu diria para ele, olha, ou você vem, ou você vai ser preso em algum momento, ou, infelizmente, você vai sair da atividade. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Sim, o funil está apertando e não tem Exatamente. como fugir. Mas o funil está apertando porque a sociedade está pressionando, a política está pressionando, a mídia está pressionando, ou seja, o recado foi dado e está dado. Não tem caminho de volta. Não dá para esperar para ver acontecer. Já está acontecendo. Quem não fizer, vai ficar, infelizmente. E qual é o perfil dos cooperados? Assim, você consegue traçar esse perfil? E existe um número significativo de mulheres nessas cooperativas ou elas se restringem à parte administrativa? Então, o número preciso no Brasil de garimpeiros realmente não é algo... Cooperados. Agora, cooperados nosso, da OCB, nós temos 15 mil. Desses 15 mil na OCB, a estimativa, e com base na atualização que a gente tem... Então, só para dizer, como que é feita essa atualização? Nós temos um sistema, esse sistema chama SouCoop, aquelas cooperativas que fazem parte da OCB anualmente alimentam esse sistema e elas informam com base no seu cadastro de cooperados quantos são homens e quantos são mulheres. Do nosso público específico, algo em torno de 16% dos nossos cooperados das cooperativas minerais são mulheres. E essas mulheres estão, às vezes, na presidência, estão na frente de lavra, mas também tem uma parcela ainda que estão, infelizmente, ou felizmente, a depender da abordagem, mas estão na atividade administrativa ou estão trabalhando lá como cozinheiras na frente de lavra. Mas é um público ainda que a gente precisa avançar. E a mineração como um todo ainda não é muito favorável um ambiente feminino. Então, eu acho que isso é um reflexo como um todo. E os dados mais específicos do Brasil, da MAP, da mineração em pequena escala no Brasil, dão algo em torno também de 15%
de mulheres. Mas você faz essa interlocução com a academia, né? Assim, com a formação de engenheiras de minas, de geólogas, isso deve ampliar, né? Sim, eu acho que a própria sociedade e as universidades com abertura para novas mulheres, então a gente já tem prestadores de serviço, funcionários das cooperativas, mas ainda em cargos de direção, ainda são um número pequeno ainda, não é um número muito alto, haja vista esse ambiente ainda que é mais masculinizado. Mas é um caminho que a gente vê como positivo e que isso traz também melhorias no próprio processo de gestão, né? Porque tem um cuidado, não vou dizer que a mulher é necessariamente focada em cuidado, porque isso é uma questão reducionista do papel da mulher. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que há uma preocupação e há um interesse melhor para que a gestão e as coisas sejam feitas de forma mais organizada, porque tem uma preocupação com o social, com o ambiental, com o econômico, que também vem muito forte das mulheres. E quando você fala que essas cooperativas são 15 mil garimpeiros cooperados, é isso? Isso. Esse número me anima muito, assim, porque a Cocavep, que fica no norte do Mato Grosso, fica em Peixoto, tem quase 7 mil. Então, nós aqui temos quase a metade dos cooperados do Brasil, é isso? Sim, Mato Grosso e Pará são os estados onde a gente tem uma concentração maior. A gente até, se for olhar, isso eu estou falando desse número só daquelas que são ativas e regulares com o CB. A gente tem outras cooperativas na nossa base, mas eu não trago nesse número dessas outras cooperativas esse número. Então, esse número mais atual, restrito àquelas que estão em produção, daquelas que estão agindo. Então, estou falando de 15 mil pessoas que estão trabalhando. Tem outros que, às vezes, a cooperativa não tem área, não está legalizada ainda, mas ela existe como sociedade. E aí, a gente, se for pensar o caso da Comigasp, por exemplo, a gente está falando algo em torno de 40 mil garimpeiros ali no Pará, só dessa cooperativa. Então, se eu trouxesse Comigasp, que é aquela lá de Serra Pelada. Se eu trouxesse esse número aqui para o nosso número, eu ia inflar, eu ia chegar a quase 60 mil. Mas eu não quero inflar o nosso número, eu quero dizer o número real daqueles que estão produzindo, que estão atuando, e lá é uma outra realidade, uma outra situação. Muito bom. Não, mas assim, então o Mato Grosso é um case de sucesso quando se trata de cooperativa mineral, de garimpo de ouro. Sim, Mato Grosso tem uma expoência sim na atividade. É evidente que tem coisas para melhorar, como toda atividade, mas o estado do Mato Grosso, então acho que o papel da nossa organização estadual aqui de apoio, de orientação, de todo o suporte do sistema OCB Mato Grosso também dá essa orientação. E a gente tem, acho que é importante dizer, a gente tem uma organização e uma estrutura estatal, a gente tem uma empresa de mineração, a gente tem as próprias cooperativas com sistema, com assessoria, com organização, ou seja, eu tenho um ambiente que favorece essa organização diferentemente de outros estados que talvez não vão ter essa estrutura para dar assistência, para dar orientação e para favorecer a legalização da atividade. Você faz a questão de relacionamento com a parte política também. E você não sente que existe muita falta de políticas públicas para esse setor? E falta de representatividade política no setor também? Porque eu vejo assim, só para concluir, a gente tem o setor da lavoura, por exemplo, a agricultura. Até alguns anos atrás, uma década e meia, ela era muito criminalizada, né? E ela conseguiu se organizar. E a forma que ela conseguiu se organizar foi elegendo pessoas, né, na classe política e dando visibilidade do que era bom. E já na classe do garimpo a gente não vê isso, são pouquíssimos representantes. Você sente essa falta no seu dia a dia? Sim, acho que é importante até dizer, a gente teve agora recentemente a criação de uma frente parlamentar da mineração sustentável, é uma frente que envolve parlamentares do Congresso Nacional que estão preocupados e querem trabalhar com a mineração, só que assim, às vezes muitos parlamentares não querem estar associados à mineração e ao garimpo especialmente por causa de uma conotação negativa, por tudo aquilo que a gente já falou, por vezes eles preferem não serem vistos publicamente associados a essa pauta. Então, eu acho que esse é um ponto que também reflete. Então, a imagem negativa que se tem da atividade garimpeira é reflexo de uma não atuação política, tanto dos órgãos responsáveis pela regulação, mas também dos próprios parlamentares que não querem ser associados. Então, como que esses trabalhadores têm se organizado? Então, eles têm procurado se organizar no próprio sistema OCB. Então, o papel da OCB
é fazer interlocução com o poder público. Então a gente, enquanto OCB, tem uma frente parlamentar da mineração, a gente tem uma atuação constante com parlamentares, então todas as pautas que são daquelas que a gente tem, inclusive, uma agenda institucional do cooperativismo, onde a gente elenca quais são os pontos de projetos de lei, de relacionamento com o executivo, de regulação que a gente quer trabalhar. Então, há um movimento de organização da classe para se fazer representado. E hoje a gente tem as organizações de cooperativas constituindo federações de cooperativas, confederações de cooperativas de mineração, para também conseguirem ter canal de interlocução e conseguir levar a sua pauta. Eu acho que é importante dizer, se a gente não se organizar do ponto de vista político, a gente não vai conseguir defender as nossas pautas. E o sistema OCB existe, a sua função principal é essa representação política e defesa institucional do papel das cooperativas, de todo o cooperativismo, mas também das próprias cooperativas minerais. Alex, o tempo passa rápido, eu gostaria de agradecer a sua participação com a gente aqui no podcast Mineral, deixar o espaço aberto para que você, ao visitar Mato Grosso, venha outras vezes conversar com a gente, trazer essa experiência que você tem nessa área do cooperativismo mineral e também, Alex, incentivar que mais pessoas do cooperativismo possam buscar esse conhecimento, né? Possam buscar participar desses eventos que a OCB faz, porque isso traz fortalecimento para o setor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço a disponibilidade, o espaço para poder falar um pouco da nossa atuação enquanto sistema OCB e falar que nós temos conteúdos, nós temos informações disponíveis em plataformas de capacitação hoje totalmente online, que é a Capacitacop, que tem lá treinamentos, capacitações. São mais de 100 cursos à distância que todas as cooperativas minerais podem acessar. A gente tem uma atuação institucional, então é muito importante estar próximo do sistema, se organizar para a gente representar melhor e defender melhor. Desorganizado é muito fraco, parece uma balela falar isso, mas desorganizado a gente não consegue levar as pautas de forma muito importante essa organização para representar melhor e defender melhor todo o segmento. Então, agradeço mais uma vez o espaço, a disponibilidade e fico à disposição, não só agora, mas depois, para a gente continuar dialogando e conversando. Eu agradeço a sua presença, foi uma aula hoje aqui com você. A gente sabe da importância do cooperativismo para o garimpo e a história, né? A velha história. Juntos, todos crescem e tira essa imagem negativa que o setor tem, né? E a gente está aqui tentando fazer isso. Levar a público as boas práticas do setor, que é um setor, uma atividade que é extremamente importante e contribui para o desenvolvimento econômico do país, do Mato Grosso, como um todo. Sim. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e que cada vez mais a gente consiga organizar a atividade, consiga trazer legalidade e principalmente dignidade para os trabalhadores que atuam na mineração. Mais uma vez eu quero agradecer a participação do Alex aqui no nosso podcast, agradecer a sua audiência e dizer que aqui a gente ama, a gente adora e a gente gosta de falar sobre mineração. Porque mineração é o quê? É essencial. É essencial.